Meus irmãos, estamos agora no capítulo 2 de Timóteo. Estivemos falando aí no capítulo 1, 5 mensagens na exposição desta epístola, que tão profunda é teologicamente, que nos conclama, que nos convoca a defender a nossa fé e combater os falsos mestres e trazer a boa doutrina para a edificação da igreja. E vimos aqui também a conversão do apóstolo Paulo, que era blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, mas a graça de Deus o alcançou e mudou a sua vida, tanto que ele termina o seu testemunho louvando a Deus, dizendo: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E depois ele conclama também a Timóteo a combater o bom combate da fé, firmado na sua vocação, naquilo que recebeu da parte de Deus em profecia, para que ele possa manter a fé e a boa consciência, e para que ele não pudesse naufragar na fé. Então hoje nós iremos falar sobre a prática da oração por todos os homens, um só mediador, e que possamos ser um povo de oração. A Bíblia nos conclama para orar. A Bíblia diz que nós devemos orar e orar sem cessar. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na primeira epístola de Paulo, capítulo 2, de 1 a 7. E convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Vamos ler esse texto. Você que está em casa também, que você possa ler a palavra de Deus para a nossa edificação. Todos juntos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que possamos, ó Deus, entendê-la e praticá-la, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, e que possamos, ó Deus, colocar em prática, ó Deus, a nossa vida de oração, ó Deus, que possamos ter primazia na oração, que possamos, ó Deus, derramar a nossa alma em adoração e oração diante do Senhor. Visita a nossa vida, Senhor, nos dê um espírito de oração, que possamos orar sem cessar. É o que nós te pedimos, ó Deus, e que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar. É triste ver como a oração tem perdido a importância em muitas igrejas. Não apenas as reuniões de oração perderam espaço na maioria das igrejas locais, como também a oração nos cultos públicos tem sido deixada cada vez mais em segundo plano. Nós devemos orar e devemos orar sem cessar. Nós devemos ser um povo de oração, um povo que ora, um povo que busca, um povo que derrama a sua alma perante o Senhor. No entanto, meus irmãos, orar é a coisa mais importante que o povo de Deus faz. É por esta razão que o apóstolo Paulo, depois de encarregar Timóteo de defender a fé, ele coloca a intercessão como a coisa mais alta
de maior prioridade da adoração pública. E ele começa dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E a expressão aqui, antes de tudo, indica que a oração é prioritária. Tem que ter primazia na vida do crente, no culto público da igreja. Nada podemos fazer na obra de Deus sem orar, sem buscar a face de Deus, sem buscar a bênção de Deus. Nada podemos fazer sem depender de Deus. Além do mais, meus irmãos, a missão da igreja é de amplitude mundial, universal. Uma vez que o plano de Deus tem a ver com todo mundo e não somente a uma elite de iniciados, como pensavam os gnósticos. Os gnósticos pensavam que deveria ter uma elite dos iniciados. E por essa razão, Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens. Todos os homens. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Que Cristo se entregou a si mesmo como resgate por todos. E finalmente, Paulo afirma que o pregador das boas novas aos gentios, ou seja, que ele seja um mensageiro a todas as nações, a todo o mundo. E como o desejo de Deus e a morte de Cristo referem-se a todas as pessoas, então as orações e a proclamação da igreja têm que ter um enfoque mundial. Em outras palavras, os cristãos oram por todas as pessoas. Primeiro, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Segundo, porque Cristo é o Salvador para todos. E terceiro, porque o Evangelho é pregado para todos. E Paulo exorta a Timóteo aqui que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E as súplicas aqui é fazer pedido por necessidades específicas. Uma bênção que a pessoa precisa, saúde, uma porta de emprego, também por iluminação de Deus para entender a vontade de Deus em algo específico na nossa vida. Orações, apresentar pessoas específicas diante de Deus, o marido, a esposa, os filhos, os missionários, aqueles que estão passando por situações adversas, os governantes, e situações que todos nós devemos apresentar diante de Deus. Intercessões, suplicar corajosamente em favor dessas pessoas, clamar a Deus, buscar a face de Deus para que o Senhor abençoe o seu lar, a vida dos seus filhos, a vida da igreja, a vida dos missionários, aqueles que sofrem, sejam aqueles que estão perto, sejam aqueles que estão longe. E ações de graças, expressar gratidão por elas, expressar gratidão por bênçãos já recebidas. Nós devemos fazer como o salmista fez: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida, quem nos coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Nós devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas da parte do Senhor. E a grande ideia desta passagem, meus irmãos, é que a prática da oração cristã deve tocar o mundo. As orações públicas da igreja devem ter uma perspectiva global. E aqui nós podemos então ver, em primeiro lugar, tocando o mundo através da oração. Vamos ver isso comigo? Tocando o mundo através da oração. Primeiro, uma vez que devemos orar em favor de todos os homens. Veja o que diz o verso 1, vamos ler comigo? Verso 1 e 2. Coloque aí na tela, por favor. Vamos ler comigo. Você que está em casa também, leia comigo esse texto. Todos juntos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja bem que, por meio da oração, nós podemos tocar o mundo inteiro. O texto diz aqui que nós devemos fazer orações em favor de todos os homens. E por meio da oração nós podemos entrar em qualquer casa, em qualquer hospital, repartição pública ou tribunal, em qualquer parte do mundo nós podemos entrar através da oração. Não importa a distância, o poder da oração ultrapassa as barreiras. Ultrapassa as barreiras do comunismo, as barreiras da perseguição, as barreiras da distância. A oração transpõe todas as barreiras geográficas, culturais ou religiosas. Nós podemos orar e Deus abençoar lá nos Estados Unidos, Mateus, abençoar, aqueles que estão em outros países servindo a Cristo, no Oriente Médio, na China, na Rússia, em Cuba, no Panamá, em Portugal, na Oceania, embriagados em meio às matas. Nós devemos orar por todos os homens, devemos orar em favor de todos os homens. Isso significa, meus irmãos, que nenhuma pessoa está fora das nossas orações. Nós devemos orar por todos. Devemos orar pelo vizinho que nos persegue, devemos orar, também pelos nossos governantes, devemos orar por todas as pessoas, devemos orar tanto pelos salvos quanto pelos não salvos, pelas pessoas próximas e também pelas pessoas que estão mais distantes de nós. Devemos orar pelos amigos e também devemos orar pelos inimigos. Veja bem que Jesus na cruz, ele orou pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus orou na cruz pelos seus algozes. E Jesus também nos ensinou a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Orar pelo Estado Islâmico, orar por aqueles que estão perseguindo os cristãos no mundo comunista, orar pelas perseguições ideológicas. Nós devemos interceder por aqueles que nos perseguem. Na época, meus irmãos, nós podemos perceber que os governantes eram ímpios. Embora os reis dessa época fossem pagãos, inimigos do cristianismo, perseguidores dos cristãos, mesmo assim, nós devemos orar por eles. O texto diz que nós devemos orar pelos reis e por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. E na época o perverso imperador ocupava o trono, Nero que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos de ter incendiado Roma. No entanto, os cristãos deveriam orar por ele e por todos que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por reis, rainhas, presidentes, governadores, senadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, juízes, ministros do governo, ministros da Suprema Corte, procuradores, generais, soldados, por todos os que estão investidos de autoridade. Quer seja um governo de direita, quer seja um governo de esquerda, nós devemos orar por eles. Devemos interceder por eles. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, no início do século II, ele orava pelos líderes e governantes da terra. E ele escreveu dizendo o seguinte: Senhor, concede a eles saúde e paz, harmonia e estabilidade, para que possam administrar o governo que tu lhes concedeste de um modo irrepreensível. Senhor, dirige os planos deles de acordo com o que é bom e agradável a ti, para que, administrando de maneira piedosa, pacífica e bondosa a autoridade que tu lhes concedeste, possam experimentar a tua misericórdia. Veja que oração tão linda que ele orou, pedindo saúde, paz, harmonia para
o governante, pedindo também que eles pudessem administrar bem os recursos do erário público, para o bem do povo, para o bem da população, para que haja prosperidade, para que haja paz, para que haja bom governo. Devemos orar pelas autoridades para vivermos uma vida tranquila e mansa. Se houver governantes maus e tiranos, a terra não vai gozar da paz. Eu fico pensando lá na Ucrânia e Rússia, né? As pessoas perderam suas casas, perderam seus empregos, foram exilados, estão na Polônia, estão em outros países, crianças morrendo, pessoas que estavam em casa recebendo uma bomba dentro de casa, pessoas que estavam trabalhando, a empresa foi abaixo por causa da guerra, e as pessoas perdem a instabilidade, e nós devemos orar pela nossa nação, porque se houver governantes maus e tiranos, né, a terra vai viver o quê? Em guerra e hostilidade. A economia vai piorar, as pessoas vão se tornar mais perversas, e a corrupção vai aumentar. E é por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes, começando do prefeito, governador, o presidente da república, os seus ministros, para que haja paz, tranquilidade e prosperidade. Segundo John Stott, o Estado tem um dever de manter a paz, proteger seus cidadãos de tudo que possa perturbar essa paz, preservar a lei e a ordem, punir a maldade, promover o bem, a fim de que, numa sociedade estável, a igreja seja livre para adorar a Deus, obedecer às suas leis e propagar o seu evangelho. Reciprocamente, a igreja tem o dever de orar em favor do Estado, para que os seus líderes apliquem justiça e instaure a paz, e acrescentar às suas intercessões ações de graças, especialmente pela bênção de um bom governo, como uma dádiva da graça comum de Deus. Nós precisamos clamar a Deus por nossas autoridades, para que possam viver uma vida mansa e tranquila, como diz o texto. E nós devemos orar pelas autoridades para vivermos com toda piedade e respeito, para que haja culto, adoração, piedade e respeito ao próximo, respeito à vida, respeito à família, respeito ao bem público, respeito aos professores na escola, respeito aos professores na faculdade, respeito às autoridades, para que haja paz na sociedade. É de todo interesse, meus irmãos da igreja, que as autoridades sejam boas e justas. Nós não queremos, por exemplo, um soldado corrupto, que ao mesmo tempo que prende, ele também ajuda o traficante, ou um soldado que possa trazer também violência na abordagem, ou também jovens que desrespeitam o soldado, não respeitam a farda, não respeitam a ordem e o progresso, porque guerras e conflitos sociais, meus irmãos, não permitem a necessária edificação da igreja, nem seu serviço missionário em todo o mundo. A paz promove a propagação do evangelho pelo mundo inteiro. Devemos orar pela liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, para o avanço da obra missionária no mundo. Porque muitos cristãos, na China, por exemplo, se reúnem escondidos. No Oriente Médio, as pessoas não podem nem cantar, eles se reúnem de portas fechadas, com medo da perseguição do Estado Islâmico. Mas nós devemos orar a Deus para que haja paz e tranquilidade no mundo. Nós devemos tocar o mundo através da oração, orando pelos nossos governantes, para que haja paz no mundo. Mas vejam bem, tocando o mundo através da oração, em segundo lugar, uma vez que o convite da salvação é para todos. Veja o que diz o verso 3 e 4, vamos ler comigo? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Veja bem que os cristãos devem orar por todos, porque, primeiramente, Deus deseja que todos sejam salvos. É o desejo de Deus. Isto é bom. Em outras palavras, é bom que os cristãos se preocupem e orem pelo mundo. É bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui, meus irmãos, está um forte incentivo para orarmos pela obra mundial do Evangelho. Essas orações são agradáveis a Deus. Deus tem os seus eleitos em todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós devemos orar a Deus pela salvação de vidas, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. E aqui há também o maior incentivo para nos tornarmos parte ativa em missões. As preocupações de Deus não são paroquiais, apenas regionais. As preocupações de Deus também são mundiais. Estão além da nossa fronteira, além do Brasil. Estão entre os povos, as nações, as tribos. E nós devemos nos preocupar com a salvação de outras pessoas, que assim como nós recebemos o Evangelho, assim como o Simon saiu dos Estados Unidos, no dia 12 de agosto de 1859, chegou aqui no Brasil para trazer o Evangelho, e o Evangelho chegou na sua casa, na sua cidade, no seu lar, e alguém falou do Evangelho para você. Nós devemos orar também, para que outras pessoas possam conhecer o amor de Cristo, porque o cristianismo, meus irmãos, está baseado no que é verdadeiro, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É outro modo de se referir à conversão a Cristo, para que as pessoas possam ter conhecimento de Cristo, conhecimento do Evangelho. Ser salvo é conhecer a verdade. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade a respeito de Jesus, de que Ele veio salvar o seu povo do pecado e da morte. Salvar de que mesmo? Salvar da culpa. Todo homem já nasce culpado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salvar do poder do pecado. Como o pecado escraviza? Escraviza o homem nos vícios, escraviza o homem na macumbaria, na bruxaria, na idolatria, na perversidade, na violência, nas ideologias. Salvar o homem do poder do pecado para que ele seja livre, e salvar o homem da condenação do pecado, para que ele não vá para o inferno, para que ele não possa passar a eternidade condenado longe de Deus. E é por isso que nós devemos então clamar ao Senhor. Deus quer que você saiba disso, que conheça a verdade, e Deus quer que todos saibam disso, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus é a verdade encarnada. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos, Ele convida todos para irem a Ele por meio de Jesus. Jesus é o caminho. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E todos os homens aqui não significa uma referência a todos os homens sem exceção, mas todos os homens sem distinção. Distinção de posição social, pode ser o pobre e o rico. Raça, não é só para o brasileiro, mas é também para o argentino, para o uruguai, para o japonês, para o chinês, para todos os povos, para que todos os povos possam conhecer a Cristo. A referência não é a todas as pessoas sem exceção, uma vez que nem todo mundo será salvo. Nem todo mundo vai receber o Evangelho, porque a fé não é de todos, a fé é um dom de Deus. Mas todas as pessoas sem distinção, judeus, gentios, ricos e pobres, religiosos e pagãos, que todos possam conhecer a Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, no Evangelho não há distinção de classe. O rei
e o súdito, o rico e o pobre, o aristocrata e o camponês, o patrão e o empregado, todos estão incluídos no abraço ilimitado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliai-vos já com Deus. Além do mais, meus irmãos, devemos orar por todos, porque há um Deus para todos e um mediador para todos. Veja o que diz o verso 5 e 6, vamos ler comigo? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Existe um só Deus, e Ele não é apenas o Deus dos judeus, o Deus de uma tribo, mas o Deus dos gentios, o Deus de todos os povos. O monoteísmo é a base fundamental para a missão mundial. Veja bem que Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso, e Éfeso era uma cidade de bruxaria, de idolatria. Tinha ali a grande Diana dos Efésios, e por esta grande Diana dos Efésios, Demétrio insuflou o povo a gritar o nome desta deusa durante 2 horas, dizendo: grande a Diana dos Efésios. Era uma cidade idólatra, era uma cidade pagã. E veja bem que Paulo está dizendo: existe um só Deus, um só Deus. Veja, a gente quando olha para o hinduísmo, por exemplo, você sabe quantos deuses tem o hinduísmo? O hinduísmo popular tem 33 milhões de deuses. Eles adoram tudo, adoram o rio, as estrelas, o sol, o boi, a vaca, o rato. Na Índia, por exemplo, tem o templo do deus rato. As pessoas entram ali para prestar o culto ao deus rato, coloca suas oferendas, coloca leite, pão, e tem que entrar no templo de descalço, ou de máximo de meia. Se o rato passar sobre o seu pé, você é abençoado. Mas se você sair sem observar e pisar no rato, você só sai do templo se você matou esse rato, se pagar em peso de ouro aquele rato. Se tiver 200 gramas ou 300 gramas, você está enrascado. Você vai pagar 300 gramas de ouro, né, para sair do templo. Então eles adoram tudo. O hinduísta adora tudo. Embora haja muitos deuses, só existe um Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus. Todos os outros deuses foram criados pela imaginação humana. O homem começa então a imaginar, faz um ídolo semelhante a ele, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpam, e som nenhum lhe sai da garganta. Não há um Deus para essa nação, outro para outra, um Deus para os escravos, um Deus para os livres, um Deus para os reis e outro para os súditos. Só existe um Deus, vivo e verdadeiro, só Ele. Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só. Deus não é um Deus tribal. Tem gente que fala assim: Deus é brasileiro, né? Não, Deus não é brasileiro, Deus é Deus. Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus.
Uma vez que há um só Deus, meus irmãos, só existe um só caminho para Ele. Algumas pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só existe um caminho para Deus. Não há apenas um único Deus, mas também um único mediador entre Ele e nós. Portanto, só há um caminho para a salvação. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não basta dizer assim, há um só Deus. Eu não sou idólatra. Eu não sou politeísta. Eu só acredito em um Deus apenas. Uma vez, meus irmãos, que a pessoa faz isso, né? Eu só acredito num Deus só. Muito bem. Afinal, judeus e muçulmanos também são ardorosos moniteístas. Eles só acreditam num Deus também. Mas o judeu está perdido, bem como aquele muçulmano que diz, Alá é Deus, eu só creio num Deus só. Uma vez que o Deus único não salvará as pessoas de diferentes maneiras. Uns por meio do hinduísmo ou do budismo, outros por meio do judaísmo ou do islamismo, outros por meio da nova era e outra seita contemporânea. Deus não salvará as pessoas por meio de suas religiões. Jesus é a única pessoa por meio da qual nós temos acesso ao Pai. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outra verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso não basta a pessoa ser monoteísta, ela precisa crer que só há um mediador, há um único caminho de acesso a esse Deus. E a razão, meus irmãos, para necessitarmos de um mediador é o nosso pecado. Estamos alienados de Deus, estamos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou da natureza, nos separou do próximo. O pecado nos separou. E nós não podemos ir a Deus diretamente, sem o mediador, sem aquele que é o caminho. Porque Deus é santo demais para nós suportarmos. O pecador não pode ir diretamente a Deus sem o mediador. Porque Deus é transcendente. Ele é totalmente outro e você é pecador. E é o mesmo problema, meus irmãos, com o qual Jó se debatia quando disse, em Jó 9, versículos 20, 32 e 33. Abra sua Bíblia nesse texto, Jó 9, 32 e 33. Veja o que Jó diz. Porque Deus não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Veja bem, que o árbitro que Jó buscava é Jesus. Porque ele é o Deus homem. Jesus faz a ligação entre o Criador e a criatura. Ele é totalmente Deus, portanto capaz de cumprir os padrões de Deus. Jesus é Deus, é por isso que eu sempre digo aqui na igreja que Jesus, como Deus, buscou a mão de Deus, e como homem buscou a mão do homem para fazer a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas como homem ele é capaz de cumprir a nossa obrigação, e Jesus então tomou o nosso lugar. Jesus é o único mediador, uma vez que ele é o único que tem tanto a natureza divina quanto a natureza humana. A igreja, meus irmãos, ora por todos, porque há um só mediador
que a si mesmo se entregou como resgate. Maria não pode rogar por nós pecadores. A oração da Ave Maria está totalmente errada, não está na Bíblia e é uma blasfêmia contra Deus. Porque Maria não morreu por nós numa cruz. Ela não se entregou por nós na cruz. Ela não é o nosso resgate. Primeiro, porque ela não é divina. E segundo, porque ela não poderia fazer o sacrifício por um pecador, porque ela já tinha também a semente do pecado, da natureza humana. Mas Jesus não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E homem sem pecado, sem mancha. Jesus é o único homem que tem a página branca na história da humanidade. Porque quem fecundou o óvulo de Maria não foi o espermatozoide, ou melhor, o espermatozoide de José, mas foi o Espírito Santo. E Jesus é Deus homem. E a igreja, meus irmãos, ora por todos, porque só há um mediador que a si mesmo se entregou como resgate. E o fato de que Jesus a si mesmo se deu, fala da natureza sacrificial da sua morte na cruz. A sua crucificação foi uma oferta voluntária, um sacrifício voluntário. Ninguém tirou a sua vida. Jesus voluntariamente se entregou, espontaneamente se entregou na cruz. Jesus não foi forçado a ir à cruz. Jesus foi à cruz voluntariamente, para ser moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O fato de Jesus, meus irmãos, ter feito isso por outros, fala da natureza substitutiva da sua morte. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus se colocou no seu lugar. Deus recebe o nosso culto aqui, é porque Jesus, o mediador, se colocou em nosso lugar. Ele se entregou como um resgate. E o termo resgate significa um preço pago por um escravo. E nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. E Jesus pagou esse preço, pagou o nosso resgate. E esse preço não foi pago ao diabo, como alguns pais ensinavam no passado, mas para Deus, para satisfazer a justiça de Deus. Jesus pagou um resgate por todos os tipos de pessoas. Ele não discrimina com base em raça, cor, gênero, etnia ou condição econômica. Jesus foi o resgate por todos e por todos os tipos de pessoas. Jesus não morreu por absolutamente todos os indivíduos da raça humana, do passado, do presente e do futuro, incluindo Judas e o anticristo. Jesus não morreu por Judas, porque Judas era o filho da perdição, e nem pelo anticristo. Em vez disso, Jesus morreu por todas as pessoas, independentemente de distinção social, nacional ou racial. Jesus morreu por todos os tipos de pessoas. Não importa se você veio da favela ou de um bairro nobre. Não importa se você nasceu numa família nobre ou numa família de condição social humilde. Jesus morreu por todos os tipos de pessoas. Enfim, devemos orar por todos os homens, meus irmãos, porque a salvação visava a todos, sem consideração de condição, posição, raça ou nacionalidades. Devemos orar por todos os homens, porque há somente um Deus e um só mediador por todos, e não um para cada grupo. E então há um único resgate para todos, Jesus, o qual se entregou em resgate por todos. Cristo é o nosso resgate.
A morte de Jesus é suficiente para todos. Jesus derramou o seu sangue, que é suficiente para salvar a gente de todo mundo. Mas a morte de Jesus é eficiente apenas para os que creem. E aqueles que creem são aqueles que receberam o dom de Deus para crer em Jesus Cristo. Então a morte de Jesus é suficiente para todos, mas é eficiente apenas naqueles que creem que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Somente esses é que têm a vida eterna. Mas finalmente, meus irmãos, tocando o mundo através da oração, em terceiro lugar, uma vez que a missão da igreja é para todos os povos. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler comigo? Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Essa é a comissão que Deus deu a Paulo na sua conversão. Quando Deus o chamou, Deus o designou para ele ser testemunha diante de todos os homens. Veja o testemunho que ele dá em Atos 22:15. Diante do Sinédrio, dando o seu testemunho. Vamos ler comigo? Atos 22:15, está escrito: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Olha o testemunho que Paulo deveria dar diante de todos os homens. Observem bem a expressão, todos os homens. Todos os homens. Obviamente, Deus não intencionava que Paulo evangelizasse cada ser humano que já viveu. Em vez disso, meus irmãos, quando Deus chamou Paulo para testemunhar a todos os homens, ele o tornou missionário aos gentios, para que todas as pessoas em todos os lugares pudessem ouvir o evangelho. Paulo foi um missionário, um plantador de igrejas. Ele deveria testemunhar a todos os homens. Em Atos 22:21 está escrito, quando o Senhor Jesus disse para ele: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. E aos gentios aqui ele está falando às nações, aos povos. E a salvação que primeiramente foi dada aos judeus é então estendida ao mundo inteiro. Há um só Deus, um só Salvador, um só resgatador e um só evangelho para todos. Uma só mensagem que deve ser pregada em todo o mundo. O tema da nossa igreja este ano é Ide e Anunciai. Vamos ver isso comigo? Ide e Anunciai. Baseado em Marcos 16:15. Marcos 16:15 diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ver isso comigo? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos ir e anunciar, devemos ir e fazer discípulos a todas as nações. E Paulo aqui emprega 3 termos para descrever o seu ministério de pregação universal. Ele diz: ele é um pregador, um arauto do rei, aquele que proclama as boas novas do rei eterno às nações. Ele diz: eu sou um pregador, eu sou um proclamador das boas novas do rei dos reis e senhor dos senhores, para as nações, para os gentios, para os povos. E Paulo aqui chegou a dizer: rogamos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele era um proclamador do evangelho, mas ele diz também que ele era um apóstolo. Paulo foi designado não só para ser arauto, mas também um apóstolo, representando Cristo, plenamente investido com a autoridade delegada no que diz respeito à doutrina e à conduta. E é por isso que ele escreveu 3 epístolas que Paulo escreveu para a edificação da igreja,
a autoridade que continuaria em prol da vida e se estenderia a toda a igreja, onde quer que ela existisse sobre a terra. A igreja é governada por meio da palavra revelada. A pregação tem que fluir e brotar das escrituras sagradas. Mas não há apóstolos hoje. Não existe apóstolo Valdemiro, apóstolo Renê Terranova, apóstola Valnice Milhomes. Não, meus irmãos, não há apóstolos hoje. Os apóstolos foram testemunhos oculares do Jesus histórico, especialmente de sua ressurreição. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio. E viram Cristo ressurreto. E Paulo é um nascido fora de tempo, porque ele viu Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E ele saiu da escuridão para a luz. Saiu de perseguidor do evangelho para ser perseguido por amor a Cristo. E os apóstolos, eles tinham inspiração especial do Espírito Santo para poder escrever os evangelhos, escrever as epístolas, escrever as cartas. E receber autoridade para ensinar em nome de Cristo. E aquilo que eles ensinaram tem poder sobre a nossa consciência e governa a igreja, porque Deus governa a sua igreja por meio da palavra revelada. E Paulo era um mestre. E a função dos mestres é dar instrução sistemática de suas doutrinas e ética. Os pregadores e mestres devem proclamar e ensinar Jesus, o Cristo, o Deus homem, resgatador, mediador, e tudo que está implícito nessas verdades devem ser ensinadas à igreja. Não é suficiente saber que Jesus viveu e morreu. Devemos pensar o que significaram essa vida e essa morte. O que isso significa para o viver cristão, o que significa para a família, para a igreja, o que significa para a sociedade. E essa comissão não é apenas para Paulo, mas é para todos os cristãos. Porque, embora nós não tenhamos apóstolos hoje na igreja, mas nós temos pregadores, nós temos mestres. E a função do pregador é proclamar, é pregar as boas novas. E a função dos mestres é ensinar quem é Jesus e o que isso significa para nós. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Em face de tudo aquilo que nós ouvimos, como nós viveremos? Orando em favor de todos os homens. Tanto o imperador em seu poderio, como escravo em seu desamparo estão incluídos na extensão que abrange o evangelho. Tanto o filósofo em sua sabedoria, como o homem singelo em sua ignorância, necessitam da graça e da verdade que o evangelho pode dar. Dentro do evangelho não há distinções de classe. O rei e seu súdito, o rico e o pobre, o aristocrata e o camponês, o amo e o servo estão incluídos em seu abraço ilimitado. Nós devemos orar por todos os homens. Devemos orar por todos os homens. Devemos orar pelos imperadores, governadores, legisladores, pelos quais esta carta nos pede que oremos. E eles não eram cristãos. A igreja deveria orar por Nero. Deveria orar pelos seus ministros, pelos seus juízes. Na verdade, eram homens hostis para com a igreja, perseguidores. No entanto, deveriam ser levados ao trono da graça pelas orações da igreja, a fim de vivermos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Devemos orar pelo presidente atual, devemos orar por Lula e seus ministros, os governadores, devemos orar pelo governador de Minas, Zema, e seus ministros, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, os juízes. Devemos levá-los juntos ao trono da graça para que haja paz, ordem e progresso em nossa nação. E quando a igreja ora, meus irmãos,
os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Deus, este Deus que governa todas as coisas. Nós devemos orar pelas famílias que estão arrebentadas, pelos filhos que estão nas drogas, pelos casamentos que estão arruinados, orar também pelas missões, orar pelas nações, orar para que haja abertura no mundo comunista, nos governos comunistas, orar também pelos governantes que impedem o avanço do evangelho nos países do Oriente Médio por causa do islamismo. Nós devemos orar pelas nações, para que portas sejam abertas, para que caminhos sejam abertos, porque Deus pode abrir caminhos onde não há caminhos, e abrir portas onde não há portas, porque Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, Deus abriu o Rio Jordão para que o povo tomasse posse da terra. Esse Deus age, é o Deus que responde à oração, e nós devemos orar em favor de todos os homens. Ore em favor do seu vizinho para que ele possa conhecer a Cristo. Ore em favor dos seus parentes que estão longe de Cristo. Ore em favor dos seus filhos. Ore em favor da sua nação. Ore em favor dos missionários. Ore para que Deus possa abençoar a sua igreja, o seu povo, e vidas sejam alcançadas. É através da oração, porque só o poder de Deus pode arrancar um coração de pedra e colocar um coração de carne habitado pelo Espírito Santo. Só Deus pode tirar o ser humano das trevas e trazê-lo para a luz. Só Deus pode tirar o homem das garras de Satanás e trazê-lo para a presença de Deus. Por isso nós devemos orar em favor de todos os homens. Mas vejam bem, meus irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, proclamando a boa nova do Evangelho por todo o mundo. O Evangelho não é só para nós, não é só para o Brasil, não é só para o nosso bairro, Lindéia, mas é para todas as nações. Segundo John Stott, não é suficiente o Filho de Deus ter nascido, morrido e ressuscitado, ou o fato de apenas ele ser o Deus homem, o resgatador e mediador. Essa grandiosa boa nova tem de se fazer conhecida, isto é, essa boa nova tem que ser proclamada, essa boa nova tem que ser anunciada, este evangelho tem que ser pregado, e a única instituição que prega o evangelho da graça de Deus é a igreja, é o povo de Deus. O povo de Deus tem que anunciar que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, e só Ele é o mediador entre nós e Deus. Só Ele, não tem outro remédio para a alma pecadora, para a alma que está na escuridão, para o ser humano. Só Cristo salva o mais vil pecador. E a igreja local, meus irmãos, tem uma missão para com todo mundo. A igreja local, ela tem que fazer missões aqui, acolá e em todo lugar. É aquilo que a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo que nós fazemos missões aqui em Lindéia, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, nós devemos fazer em todos os demais locais, orando por missões, contribuindo por missões, orando pelos missionários no Panamá, orando pelos missionários no Portugal, orando pelos missionários no Oriente Médio, orando pelos missionários no projeto Amanagé, na Amazônia. Nós devemos orar para que o evangelho possa avançar. Segundo o versículo 1, a igreja tem que orar por todos os povos, por todos os homens, por todos os reis, por todos que se acham investidos de autoridades. E de acordo com o versículo 7, meus irmãos, a igreja tem que anunciar o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Enfim, nós devemos orar e anunciar o evangelho para todos os povos, para todos os homens. A obra sacrificial de Jesus na cruz é a base para a nossa oração.
porque Jesus é aquele que tem os seus eleitos em outras nações, em outros povos, em outras tribos, em outras línguas. E deixar de orar é o mesmo que desprezar a cruz. Orar apenas por si mesmo é negar o alcance mundial da cruz. Muitas vezes nós oramos uma oração egoísta, pensando só em nós mesmos. E ignorar as almas perdidas é ignorar a cruz. E por esta razão, nós devemos orar por todos os povos e pregar o Evangelho a todas as nações. Como viveremos? Orando por todos os povos e proclamando a boa nova do Evangelho por todo o mundo. Que Deus nos abençoe.